E aí, torcedor Capilé, tá começando aqui o primeiro Plantando Depressão. Dessa vez a gente vai falar sobre o jogo entre Igrejinha e Aimoré, lá na casa dos caras, um jogo em que o Igrejinha vinha ganhando e nós fomos lá e empatamos no final. Eu tô aqui, eu sou o Pedro, estou aqui com o Murilo, meu amigo, meu companheiro de página. Um abraço aí, gurizada. E Murilo, e aí, o que tu viu do jogo? O que tu achou? Como é que foi o Aimoré? Bom, o jogo foi bem fraco, tecnicamente, taticamente. Um jogo que os dois times até um certo momento do jogo estavam sem criação, sem infiltração. O Aimoré precisava muito e precisa ainda de um centroavante no ataque, porque não é por fazer, é por puxar a marcação. O centroavante ele só teve no segundo tempo com a entrada do Brandão, que conseguiu ter um centroavante, mas não tinha centroavante. Esse é o problema, era num 4-1-4-1 sem o 1, né? Exatamente. Com a entrada do Brandão, o time teve uma evolução no ataque muito grande. Tanto que no primeiro tempo a gente não conseguiu cavar nenhum escanteio, e com a entrada do Brandão e do Feijão, que a gente vai falar mais além, o time conseguiu 4 escanteios, teve uma pressão maior no ataque. Agora vamos seguir a ordem cronológica do jogo. O jogo, até os 39 minutos do primeiro tempo, não teve nada. Era um jogo morto. Era um jogo onde o Aimoré batia e o Aimoré não propunha jogo. Esse era o medo do Aimoré. Então era um jogo parado. O Aimoré não propunha, o Igrejinha não tem poder de ataque. Exatamente. O Aimoré estava tentando propor o jogo, só que não estava conseguindo se destacar. O meio campo congestionado não deixava, né? O meio campo muito congestionado ali. O Elton jogou muita bola no meio de campo. Elton, Faísca e o Feijão, que entrou dentro de um tempo. Feijão, eles jogaram muita bola. Mas o Elton jogou o jogo todo bem. Ele já é um cara que já tem uma certa idade mais elevada do elenco. Ele e o Faísca. Claro. Os dois foram impecáveis no meio de campo. Não, mas tem o fato também de que... Por que o Aimoré não conseguia sair no primeiro tempo? Porque tinha o Murilo ali. O Murilo, que é teu xará, tava um peso no primeiro tempo. Ele não marcava. Exatamente. E não subia. Exatamente. Então ele ficava no meio de campo. Ele tava olhando o jogo de camarote. Exatamente. Com a saída do Murilo e com a entrada do Feijão, o time conseguiu ter uma evolução impressionante. Mas ainda com o Murilo em campo, o Aimoré conseguiu fazer um gol. Conseguiu fazer um gol. O gol que foi com o... Aos 44, foi com o Elton mesmo. O Elton fez o gol. Foi com o Elton o primeiro gol. Tanto que eu comentei... Depois de 5 finalizações, sai um gol do Aimoré. 5 finalizações de longe também. O Elton, ele jogou muita bola. Só que no meio de campo, o Igrejinha tava com uma zaga muito fechada. Não tinha como dar uma infiltração melhor, dar um auxílio melhor ali pro atacante. E a gente tava comemorando o gol ainda aos 44, tava em êxtase, a torcida Capilé tava abrindo mais uma cerveja. Exatamente. Quando toma o gol aos 48, no último minuto. Numa falha que o Nicolas deu o rebote e aí falhou quem? Murilo e Matheus não fizeram a cobertura. A zaga ficou estática. O Murilo e o Matheus estavam dormindo no lance, que a bola era dos dois. O Nicolas tava levantando e não conseguiu buscar. Exatamente, não tem como julgar o Nicolas porque ele fez a primeira defesa, foi uma ótima defesa, mas na segunda não conseguiu. E aí acaba o primeiro tempo. Exatamente. Agora no início do segundo tempo, com a entrada do Feijão, que a gente já tinha comentado antes. Com a entrada do Feijão e do Luiz Henrique, também jogou muita bola, tem que dar um mérito pra ele, que se eu não me engano ele fez o segundo gol. E com a saída do Murilo, que não jogou nada. O Murilo jogou muito mal. Eu tava esquecendo do Luiz Henrique, realmente. Foi um dos craques do jogo. Ele entrou e mudou o jogo junto com o Feijão. Bom, a entrada do Feijão e do Murilo foi bem tática, bem técnica mesmo, porque o Murilo não tava vindo bem, não tava tendo uma crescente legal. É que é o nome, né? A gente tem um Murilo aqui que não joga nada. Falando nisso, Murilo, esse bigode. Pra mim tava o Eric Mota, né? Porque ele vem falando muito bem do Cartola. Infelizmente a gente não tava lembrando. Falando em Cartola e Eric Mota, eu quero fazer um pedido. Eric Mota, escala meu time pra próxima rodada, porque eu quero te passar. Não, mas o bigodinho mesmo é pra imitar o Eric Mota aí, né? Se Deus quiser a gente conseguir tirar mais de 20 no Cartola na próxima rodada. Vamos voltar ao assunto principal. Exatamente. Que é o Aimoré. Aí o segundo tempo é aquela... tem mais uma coisa. A saída do Douglão. Que foi uma saída bem tática, porque o Douglão tava batendo, né? Ele já tinha amarelo, ele tava perto de ser expulso. Foi uma retirada dele tática muito forte mesmo. Tá, e daí o segundo tempo é aquela besteira de novo, é o jogo parado, é o jogo que não tem nada. Pênalti não marcado, arbitragem muito fraca, muito fraca. Um pênalti que todo mundo reclamou muito, porque realmente foi pênalti. Todo mundo que tava acompanhando o jogo, tanto ouvindo pela indiocapilé.net, como no estádio presenciando o jogo. Falando em indiocapilé.net, queria mandar um abraço aqui para Eduardo Ostermaier, Natan da Pro Rodrigues e Ítalo Gal. Sandro Cardoso. Esses caras são os caras. São fodas. São os caras que trazem tudo pra nós. Exatamente. Quando podemos no jogo. Então eu quero mandar um abraço e dizer pra eles que estão sempre apoiando a Aimoré Depressão. Um abraço pra vocês. Que... Inclusive na Copa São Paulo, que no começo do ano o Eduardo cobriu muito bem todos os jogos, tanto no Gauchão quanto como diz o Ítalo, menino de ouro, né? Exatamente. Nosso menino de ouro, nosso Robin.
Então, muito obrigado aí pelas informações que trouxeram até nós, e nossa base é vocês. Exatamente, a gente agradece aí vocês, né? Porque vocês sempre vêm informando muito bem a gente, tanto todo jogo a gente acompanhando vocês. Notícias durante a semana do time. Exatamente. Então tá, vamos voltar novamente. O Faísca rateou muitas bolas também. Ele jogou bem, mas ele jogou bem, mas teve duas bolas. Sabe qual é o problema do Faísca? A infiltração. Ele tentava infiltrar com bola longa. Exatamente. E não ia. Porém, a defesa do Igrejinha é uma defesa alta. É uns alemão que dão medo, né? Não, os alemão colou, né, meu Deus? É bucha. Mas depois saiu o Thiaguinho e entrou o Brandão. O Thiaguinho vinha bem no jogo. Não vinha mal. Só que a gente precisava mais de um centroavante do que do Thiaguinho. Exatamente. E depois o Marco Antônio entrou, o Jean, o da base, também mudou muito o jogo. O Jean ele conseguiu dar mais velocidade no meio de campo, conseguiu dar uma explosão maior. Depois também saiu o Thiago Alemão e entrou o Giovani. As 5 substituições. Exatamente. Com essas 5 substituições em 3 momentos, parece que o Aimoré virou outro time. O Aimoré ele conseguiu ter uma escapada muito forte com Elton e com o Brandão. Não, eu vou falar a análise que eu fiz. Foi impedido. A análise que eu fiz foi a seguinte: o Feijão tava na lateral, mas subia pro meio. No meio ele encontrava Elton e na frente Brandão. Aí fechou um trio que se entendeu bem. E o Luiz Henrique ainda que nos presenteia com o gol aos quantos minutos, Murilo? Você? 34. Aos 34, que o Aimoré daí volta a pegar fogo o jogo. O Aimoré fica em cima, tentando buscar ainda a virada. Exatamente. Mas é bom ressaltar que antes do segundo gol, o Brandão ele fez o gol por ele ter impedido. A assistente muito bem posicionada, foi querendo ou não, foi um impedimento muito bem marcado, mas a gente não queria que ela marcasse, né, claro. Mas querendo não foi. Mas foi isso. O que eu ia dizer é o seguinte: eu vou dar um puxão de orelha agora, geral, porque eu estou revoltado. Vou ser sincero, estou revoltado porque eu não tenho um bigodinho igual o seu. Não é isso. É de natureza, né, cara? Só eu e o Eric são presenteados com esse bigodinho. A minha revolta é o seguinte: o Aimoré no começo do jogo parece que não quer propor. Parece que ele fica se fazendo pra frente, sabe? Eu acho que se o Aimoré desde o começo jogasse assim, claro, mantesse um nivelamento pra não ir muito cansado, e a gente iria buscar, a gente teria essa vitória. Iria. Porque o Aimoré ele só se ligou depois dos 30 minutos de cada tempo. Quando tomou o primeiro gol no primeiro tempo e ali quando fez o segundo gol aos 34. O jogo tava quase acabando. E o que você tem a dizer sobre o Diga-O? Diga-O. Essas caras internas que é uma piada bem sem graça, né? Exatamente. Então eu acho que no mais é isso. Tu tem as estatísticas do jogo pra nós, Murilo? Tenho. No jogo total ou tempo a tempo? Jogo total. Jogo total, finalizações. O Igrejinha ele deu 10 finalizações a gol, a gente deu 12. E 2 foram num gol do Igrejinha, 2 finalizações ainda. 2 foram no segundo gol, quando ele chutou. Rebote e bateu de novo. O Thales deu o rebote e veio... Thales não, Nicolas, perdão. Quando o Nicolas deu o rebote, pra cortar. Quando o Nicolas deu o rebote foi um chute e na hora de fazer o gol foi o segundo. O Aimoré 10 finalizações, foi um jogo aí parelho. Escanteios. O Igrejinha teve 2 escanteios em cada tempo. Foi parelho. O Aimoré não teve nem escanteio no primeiro tempo. É isso que eu disse, pela entrada do Murilo que não subia e não tinha ataque pela direita. Não, pelo Murilo que não subia e não tinha ataque. Com a entrada do Feijão ali, saída do Murilo, o time melhorou. Exatamente, com a entrada do Brandão e do Feijão, 4 no escanteio. Eu acho que pro próximo jogo dá pra começar com o Feijão na lateral direita e Murilo no banco. Exatamente, porque o Feijão ele fez um belo segundo tempo. Eu acho que o Feijão ele joga tão bem no meio campo, que é a posição dele, que ele é bom mesmo, mas jogou bem na lateral. Eu acho que daria, se ele quiser, claro, se ele estiver disposto a jogar nessa posição, botar ele jogar nessa posição. Exatamente. Faltas impressionante. O Igrejinha ele fez 5 faltas no jogo. 5. O Aimoré fez 11. O Aimoré, ele bateu mais que o Mayweather no McGregor, né? Foi impressionante. Pra quem viu a luta sabe o que eu tô falando, então... Exatamente. Tanto que o Douglão teve que sair substituído. O Douglão tava batendo muito. Porque ele tava com perigo de ser certamente seria expulso se ficasse. Mas não mais é isso, né, Murilo? Exatamente. Além disso, o Diga-O tomou um cartão no segundo tempo e o Elton também. Tu tem a posição que o Aimoré vai ficando aí? O Aimoré vai ficando em terceiro lugar, ainda com os mesmos 8 pontos de São José, Cruzeirinho e o Aimoré que vão fechando na zona classificatória, né? O Igrejinha ficar com 5, encosta, tá só 3 pontos.
E o Real Sport de Capão da Canoa fecha com 1 ponto. O Igrejinha que ainda não venceu, foram 5 jogos e 5 empates, amigo. Exatamente, o Igrejinha, mas tá invicto. Mas tá invicto, É invicto. Agora o próximo... Nem o Corinthians mais tá invicto. O Igrejinha está. Exatamente. Agora o próximo... Não é Igrejinha, é Little Church. Little Church. Little Church. Muito legal do ponto de vista. Agora o nosso próximo jogo é contra o Real, lá do Módulo Esportivo em Tramandaí, onde o Ítalo vai assar aquela tainha pro nosso menino de ouro e pro Nota Del Prá. E pra Dona Dalva. Pra Dona Dalva, sem dúvida. O Ítalo agora é um homem compromissado. Dia 9/9, às 3h30 da tarde, entre Real e Aimoré, em Tramandaí. Tua opinião sobre esse jogo, quanto vai ser o jogo, na sua opinião? Pelo coração ou pela razão? Pela razão. Pela razão do coração, podemos dizer assim? Pela razão do coração, 2-0 Aimoré. Ainda bato na tecla. Gol do Brandão e do Feijão. Na minha opinião vai ser assim, ó. O Aimoré vai pegar uma prainha um dia antes, vai estar relaxado e vai tocar 4-0. 4-0, 2 do Brandão, 1 do Feijão e 1 do Murilo pra se redimir com a torcida. Muito bom. Então é isso, ficamos por aqui pelo primeiro plantão da depressão. Se você tiver alguma dica pra nós, mande, nós estamos aceitando, já é o primeiro programa. E é isso, voltamos no próximo jogo. Um abraço. Abraço e pastel é vida. Pastel é vida.